Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso podcast sobre segurança no transporte de pessoas. Esse é um espaço criado pelas empresas RTS, Belavia e Autônomos para discutir, episódio por episódio, as 10 regras de ouro para a segurança no trânsito. Vamos relembrar aqui? Segurança em primeiro lugar, cinto para todos sempre, zero álcool e drogas, sem distração ao volante, direção defensiva obrigatória, jornada segura sem fadiga, saúde em dia, transparência e confiança, cuidado com todos a bordo, veículo 100% em condições. Então, a cada episódio, a gente vai aprofundar uma dessas 10 regrinhas, sempre com o mesmo objetivo, né? Conscientizar os motoristas, os colaboradores, porque algo que acontece milhares de vezes, todos os dias, as pessoas saem de casa dentro de um veículo, vão para casa trabalhar e querem voltar para casa, para suas famílias, com segurança, para continuar com seus sonhos. E quem conduz esse caminho é o motorista. Ele é o capitão dessa jornada. Então, nesse primeiro episódio, a gente vai relembrar a mãe de todas as regras, que é a segurança. Eu quero apresentar aqui os nossos convidados, a Gisele Santos, gestora de SSMA, Saúde, Segurança do Trabalho e Meio Ambiente, a Ariane de Souza Monaro, diretora executiva, e o Ismael Pires, engenheiro de segurança do trabalho, e que atua também como coordenador de segurança do trabalho e segurança viária na Via Araucária. Gente, muito obrigado pela presença aqui de vocês. E eu vou começar com a Gisele. Gisele, quando a gente fala em segurança no transporte, a gente pensa, às vezes, uma coisa muito burocrática, cheia de protocolos, de regras. Na empresa, como é que isso é colocado no dia a dia do motorista, do colaborador? É interessante a gente começar o bate-papo por esse ponto, né. Nas nossas empresas, segurança está no centro das operações. Então, sempre, desde o primeiro quilômetro rodado, sempre foi tratado como um valor inegociável, né. O surgimento do projeto Regras de Ouro, ele veio daquela necessidade que a gente sabe que existe em repetir o que aparentemente é óbvio, né. Segurança do trabalho é uma repetição de coisas aparentemente óbvias, mas que fazem total diferença quando são executadas, né. Então, se a gente fala das regras de ouro, né, a gente está falando em uso do cinto de segurança, em direção defensiva para um motorista profissional, em cuide da sua saúde, né, são coisas aparentemente óbvias. Mas, quando a gente fala em segurança em primeiro lugar, a gente está falando de um compromisso mútuo. A empresa está assumindo o compromisso de garantir que as suas operações ocorram com segurança. Isso é diário nas Isso é empresas? diário, isso é diário. E da mesma forma, a empresa espera que os seus colaboradores, os seus capitães, sigam a regra de segurança em primeiro lugar. Isso sendo através de procedimentos, através do próprio projeto Regra de Ouro ou através da comunicação ali efetiva no dia a dia, né. Eu sempre gosto de reforçar aqui, porque esse é um conceito muito interessante, que é o do capitão, né, Gisele? Ele não é só uma palavra de efeito, ele envolve liderança. Queria que você se explicasse um pouquinho mais sobre essa história do capitão e do papel dele, né, em compartilhar essas regras de segurança, Gisele. O capitão, ele é responsável pela viagem. Ninguém conhece o trajeto como ele. Ninguém conhece o veículo como ele, né. Ninguém conhece, todos os percursos que acontecem ao longo do dia a dia dele como ele, né. Então, ele é responsável por tudo que acontece na viagem, né. Então, ele não é um simples motorista que pega um veículo e se locomove num trânsito, ele é responsável por todas as vidas que ele carrega ali no dia a dia, né, então, é compartilhado, a responsabilidade é totalmente compartilhada. E Ariane, e como é que vocês percebem isso, né? É uma regra importante, claro, né? Tanto Claro. é que está liderando aqui a nossa Com cartilha, certeza, mas também é um valor, é uma questão cultural, não é? sem dúvida. Eh, bom, né, para todos, eh, eu quero repetir uma frase aqui da Gi, que eu acho que a gente começa dessa forma, tá. Eh, cultura organizacional é algo vivido, é exemplo.
E não é só ações, ou seja, aquilo que eu espero, também é aquilo que é inegociável. Então, é muito importante dentro de qualquer companhia que quem dirige ela e os líderes dela eh, exponham aquilo que é inegociável, aquilo que eu não negocio. Então, existem comportamentos que eu entendo que são aderentes à cultura da companhia e outros que não. Quando a gente está falando de negociável aqui, eu quero dizer para você que, assim, regra, né? A gente trouxe o programa Regra. Normalmente, regra, a gente vai muito para o lado ali da legislação, do direito e tal, que é algo que está escrito e eu exijo cumprimento. O que a gente está fazendo na nossa empresa, Wilson, é algo diferente. É valor, é valor, é cultura de valor, é o inegociável. Então, valor é algo que eu pratico sem que alguém precise ficar exigindo de mim o comportamento. Isso é valor, isso é cultura. Então, o nosso desafio e esse programa ele vem para esse lugar, tá? Esse programa vem trazer valor de cultura de segurança para toda a nossa empresa. E transformar, então, todos os nossos capitães que transportam vida e estão sozinhos na maioria das vezes. Eles não têm o coordenador dele, o gestor dele não está sentado do lado dele para dizer para ele: "Para, não faça isso. Faça. Ó, agora você descumpriu uma regra". Não. Se não for um valor e for simplesmente uma legislação, uma regra, a gente não transforma o comportamento em hábito. Então, esse é o grande objetivo de todo esse programa, transportar pessoas com vida, transformar um motorista que muitas vezes está sozinho, no hábito de ser seguro. Isso que a gente espera e a gente busca e já está acontecendo no nosso dia a dia nas nossas empresas. Acho que é muito importante diferenciar isso, né? A regra, aquela norma básica que existe e Exato, às vezes é imposta, do valor que é algo que as perfeito. pessoas absorvem, fica introjetado e que elas agem como um hábito, né? No dia a Exato. dia das pessoas. Isso é muito importante. E já está acontecendo, né, Já Gisele? está acontecendo. É. O hábito, ele é repetido sem que você precise que alguém te lembre, porque virou um hábito. Então, a gente tem, nós seres humanos, a gente repete hábitos até de forma inconsciente. Então, valor, eh, e a repetição é justamente para que a gente transforme o que a gente está trazendo aqui como hábito. É, me comenta com a gente o seguinte, e esses hábitos, esse valor interno das empresas, os colaboradores, os motoristas levam para fora da empresa? O que eu posso dizer para você é que provavelmente sim, né, eu não tenho como afirmar com certeza que eles dirigem assim, mas eu falo por mim, falo por cada um de nós aqui que já experimentou, transformar uma regra em hábito na vida, que a partir de então você passa a fazer aquilo daquela forma sem pensar muito. Então, eu vou te dar um exemplo, uma coisa muito relevante. Nos nossos carros na autônomos, que nós temos aqui uma operação com, tecnologia embarcada, quando o motorista se credencia, ele deseja se credenciar na nossa plataforma, e aí ele instala o equipamento ali da videotelemetria, nós experimentamos um hábito de risco, por 2 semanas mais ou menos. Na sequência, isso é alterado. Por quê? Porque o equipamento conversa com ele, o equipamento explica para ele que ele está sendo inseguro. Ali, depois, você não vê recorrência. Você não vê esse motorista voltar a ter o hábito inicial. Então, a gente já experimenta essa realidade. Ele instalou, a gente vê um hábito mais inseguro. Passou é pouco tempo, tá? Ele já vem para um padrão de segurança. Vira o hábito. Virou hábito. Tá certo. Ismael, a cartilha ela tem uma frase que diz o seguinte, ó, segurança não é apenas um protocolo de trabalho, é um compromisso com a vida. Isso é muito forte, né? Do ponto de vista da segurança, Ismael, o que acontece quando esse princípio, né, quando esse valor deixa de ser prioridade? Perfeitamente, bom dia. Bom dia com muita segurança viária, bom dia com muita segurança a todos. Muito importante foi comentado até agora sobre regras
e sobre valor. Então, quando a gente deixa de cumprir esse compromisso, a pressa acontece. E quando a pressa acontece, nós não tomamos decisões técnicas e, consequentemente, quando não tomamos decisões técnicas, seguindo procedimentos, protocolos, treinamentos, nós ficamos expostos. E, consequentemente, quando a gente fica expostos, a gente expõe também outras pessoas. Muito bacana quando foi comentado sobre transportar vidas, sobre valores, sobre compromissos, porque regras, elas são frias, vidas, valor, tem sentimento, tem energia. Então nós não podemos deixar de ter essa visão que é um compromisso. E quando nós temos a pressa como referência, a gente vai não tomar decisões técnicas conforme protocolos, conforme procedimentos e, consequentemente, a gente vai colocar vidas desnecessariamente expostas nos locais onde estiver transitando com os veículos. Ismael, a rotina, né, motoristas, eles enfrentam muita pressão, né, a imposição dos compromissos. De que forma isso pode afetar a segurança dele ali no dia a Perfeita dia? perfeitamente. É. Excelente pergunta. Quando a gente fala em pressão, a gente pensa em tempo. E quando a gente foca no tempo para chegar num ponto de destino, o nosso foco muda, o nosso foco deixa de ser respeitar as legislações, respeitar os protocolos, e a nossa percepção, consequentemente, ao risco de conduzir um veículo, ele diminui. Então, essa pressão, ela é inerente ao mundo que nós vivemos hoje, mas a gente precisa entender que essa pressão, nós precisamos entender que ela pode ser um gatilho de um comportamento não adequado e, consequentemente, deixando as pessoas em risco. Uma pergunta aqui para a mesa, né? Vale a pena trocar 2 minutos a mais de vantagem por um risco? De jeito nenhum, né? De forma alguma. De forma alguma. E veja que diferença faz 2 minutos. Que é um comportamento muito comum, né? Eu vou tomar uma decisão aqui apressada, meio maluca, para ganhar 30 segundos, 1 minuto na minha jornada, né? Exatamente. É, E falando um pouquinho sobre jornada, quem sabe se a gente pudesse se planejar e se organizar para sair 2 minutos antes, a gente não precisaria ter essa pressão, essa pressa na condução dos exatamente. veículos. Vamos reforçar essa regra aí, Ismael? Como é que é? Perfeitamente. É. Se nós pegarmos e nos organizarmos no nosso dia a dia, acordar 2 minutos antes, se organizar 2 minutos antes para que a gente possa pegar e ganhar, e na verdade é um ganho, porque é uma proteção à vida quando a gente se preocupa conosco para se preocupar com o próximo. 2 minutos, gente. 2 minutos. E por falar em segurança, eu quero ler umas estatísticas aqui, olha. De acordo com o anuário da Polícia Rodoviária Federal, divulgado recentemente, olha só esse número. O país registrou mais de 6 milhões e meio de infrações de trânsito nas rodovias federais em 2024. E um dado chama muita atenção: 90% dessas infrações foram por excesso de velocidade. Ou seja, gente pisando fundo aí, né? 5 milhões e meio de motoristas foram flagrados até 20% acima do limite. 926 mil estavam entre 20% e 50% acima da velocidade permitida. Ismael, o que esses números revelam sobre o nosso comportamento no trânsito? Escancar uma realidade, que o trânsito não é falta de regra, mas sim sobre comportamento. Então, a legislação sobre velocidade e sobre condução segura, ela é muito clara. E o que esses números trazem para nós? Que o comportamento, consequentemente, gera imprudência e, consequentemente, gera esses números que são alarmantes no Brasil. Tá certo. Outro dado preocupante, gente, olha esse aqui, ó. Muitas decisões de risco acontecem em situações aparentemente simples. Forçar uma ultrapassagem, avançar no sinal amarelo, acelerar para ganhar tempo, que a gente discutiu há pouco, né? Os famosos 2 minutos. Gisele, no ambiente das empresas, como é que se trabalha para que os motoristas não se sintam pressionados a assumir esses riscos? Como é que é o trabalho dia a dia lá na empresa? Tá? Primeira coisa, né? Vem de cima. É um pilar estratégico da empresa que as nossas operações aconteçam com segurança. E quando vem de cima faz total diferença, porque o nosso dia a dia, ele fica mais fácil, né? É um pilar estratégico, é um acordo da companhia com os colaboradores. Então, todos têm essa percepção. Produtividade e segurança
nas nossas empresas têm o mesmo peso. Então, não justifica colocar produtividade na frente de segurança. E se isso acontece, as pessoas são cobradas por isso, porque nós temos um compromisso em colocar a segurança em primeiro lugar. Isso muda totalmente a regra do jogo, né? E o nosso setor, o setor de SSMA, ele existe justamente para isso, que é para estar ali ao lado da operação, interferir quando necessário. E é importantíssimo que o motorista, o nosso capitão, como a Ari trouxe para gente, né? Às vezes ele está sozinho lá na estrada, não tem um coordenador do lado. É importantíssimo que ele se sinta amparado, que ele saiba que existe um setor específico, técnico, com conhecimento, que a única função dentro da empresa é garantir que essa segurança aconteça do início ao fim da trajetória. Isso faz total diferença. Por quê? Porque em qualquer momento de dificuldade, eles têm acesso total ao setor, ele vai ser acolhido, ele vai ser ouvido, ele vai ser orientado, e se necessário, a gente vai interceder, a gente vai entrar no detalhe da operação para fazer com que esse tipo de situação não aconteça. Célia, você falou uma coisa muito interessante que é a relação entre segurança e produtividade. Ou seja, uma não pode andar a reboque da outra, uma não pode se sobrepor à outra, né? Exatamente. E é uma coisa que eu escutei mais de uma vez do nosso CEO, o Leandro, que eu posso justificar um atraso, eu posso justificar, mas eu não posso justificar uma ocorrência e a perda de uma vida durante a minha atividade. Eu não tenho como justificar isso. Então, isso realmente está inerente às nossas operações. Mariane, e como é que a cultura da empresa, os valores da organização ajudam o motorista a absorver isso, a levar isso como uma norma? Então, Wilson, se a empresa ela valoriza e cobra do motorista resultados olhando para produtividade, pontualidade, e digamos que o, o diagnóstico da atividade dele está voltado para esse tipo de indicador, é claro que ele vai correr, ele vai acelerar, é claro que o importante é a produtividade ou a velocidade, porque ele tem que chegar no lugar, tal. Nós transportamos colaboradores. E eu acho muito legal trazer aqui para vocês uma informação bem legal. Os nossos clientes hoje, eles têm regras e cultura de segurança muito forte também, o que colabora demais. Então, por exemplo, existe uma cultura que é: se não for seguro, não faça. Isso, veja, conectado com os nossos valores, pensa o quanto que o nosso capitão não é, é abordado sempre por esses valores. Nós fazemos a nossa parte, o nosso cliente também tem isso como um valor muito forte e inegociável. Juntos fazemos diferente, porque nós transportamos passageiros. Nosso negócio é transportar gente, é transportar vida. E nesse lugar, a cultura, o valor, por isso que eu trouxe mais antes aqui, né? eh, Faz toda a diferença. No dia a dia, Wilson, o que que a gente faz para apoiar esse motorista, para garantir ali que tudo isso está sendo vivenciado por ele? Nós temos uma estrutura muito relevante dentro da companhia que cuida desse aparato e desse motorista. Então, a Gi lidera o time de SSMA, com técnicos em segurança do trabalho que estão espalhados pelo Brasil, em bases aonde nós estamos para apoiar, fora os que ela tem aqui em Curitiba também ajudando remotamente. Nós temos um CCO 24 horas, que acompanha os nossos movimentos em tempo real. Então, é um CCO que fica observando as nossas operações 24 horas, 24/7, nunca para. Nunca a gente desliga. É um centro de operações, É um né? centro de operações. Perfeitamente. E nós também temos um CSO, que é um Centro de Segurança Operacional, que daí, diferente do SSMA, acompanha as nossas operações no que diz respeito à telemetria e manutenção de veículo. Então, veja, as estatísticas que vocês trazem mostram comportamento como o primeiro fator de insegurança no trânsito. Então, da mesma forma que ele pode ser seguro, ele pode ser inseguro. O comportamento, a gente muda com treinamento, regra, cultura, valor. Por outro lado, esse motorista precisa sentir que ele está sendo
cuidado. E isso tudo que nós fazemos, esses departamentos todos, cuidam do dia a dia da nossa operação para suportá-lo e entregar para ele tudo que ele precisa para, de fato, executar uma operação segura. Então, ele não é cobrado de ser veloz, de pontualidade. Ele é cobrado de fazer isso seguramente. Senão, não é para fazer. Senão, ele precisa dar 2 passos para trás. Tem um conceito muito importante que é o motorista é o capitão da viagem. A gente falou lá no Exato, começo, né? falamos. Ele é o senhor do destino, é o senhor daquela jornada. E existe até, né, nessa função, o direito de recusa, né? Perfeito. Ismael, eu queria discutir com você isso. Por que que é importante e qual, né, a relevância disso, de o motorista interromper, não ir adiante quando existe uma situação de risco? Perfeitamente. E a gente traz um conceito para responder essa pergunta de cuidado ativo. Quando a gente traz esse conceito de cuidado ativo, onde eu me cuido, onde eu cuido do próximo, eu me permito ser cuidado, eu entro no primeiro cuidado do cuidado ativo. Esse direito de recusa, ele é extremamente importante ser exercitado para que eu me cuide e, consequentemente, eu possa cuidar de todos que estou transportando. E esse direito de recusa, ele é importante também para que a gente não tenha sinistros, acidentes e, consequentemente, a gente não tenha um aumento dos números que a gente apresentou anteriormente. Falando um pouquinho sobre números e até trazendo um pouco mais de elementos das nossas rodovias federais, onde a Via Araucária está presente, nós temos um núcleo de investigação de sinistro, o NIS, juntamente com a Polícia Rodoviária Federal, juntamente com a Polícia Rodoviária Estadual, e um dado sobre comportamento, mais de 90% dos sinistros que aconteceram em toda a malha viária da Via Araucária foram por reação tardia. E essa reação tardia era porque grande parte dos usuários estavam em excesso de velocidade, o que a gente trouxe aqui, a pressa. Gisele, lá na empresa, quando o motorista exerce esse direito de recusa, o que acontece? A gente trata com bastante cuidado, né? É importante tratar com bastante cuidado, mas com agilidade, né? Para que a produtividade não sofra com esse direito de recusa. Mas é importante trazer o ponto de que o direito de recusa, ele não só é bem visto, como é ele esperado, né? Quando a gente traz para o contexto que ele é o capitão da viagem, a gente espera que ele levante a mão se ele identificar qualquer coisa que não esteja no radar dos demais. Por quê? Ele conhece o trajeto, ele conhece o veículo, ele conhece o dia a dia, ele sabe. Se ele sentir qualquer coisa de diferente no veículo dele, ele é a primeira pessoa. Vamos dar um exemplo prático para quem está nos ouvindo? Vamos. Um possível direito de recusa? Um Vamos lá. possível direito de recusa. Ele ligou o veículo e ele percebeu que o freio não está respondendo como deveria. Na mesma hora, ele tem que levantar a mão e falar: olha, esse veículo não está em condições de ser utilizado hoje. Tivemos uma situação recente em Minas, em Juiz de Fora, né? Todos souberam que tivemos um alagamento, né? E as operações estavam funcionando e nós acompanhamos bem de perto toda a rotina dos nossos motoristas. Não temos condição de operar. Rapidamente o time se mobilizou, entrou em contato com o cliente. Como diz a Ari, né? O cliente ele tem a mesma percepção nossa de segurança ser inegociável. Nós paralisamos as operações e ninguém se colocou em risco. Não tivemos nenhum tipo de transtorno ou de sinistro nesse evento. Então, são situações que geralmente fogem do dia a dia, porque o dia a dia está sendo monitorado, né? Mas o que foge do dia a dia, ele é a principal pessoa, né, para levantar a mão. Então a gente espera que isso aconteça, a gente cobra eles. Por que você não exerceu o seu direito de recusa? Por que você não envolveu a sua liderança? Por que você não comunicou o setor de SSMA, né? Do ponto de vista corporativo, Arena, como é que é essa comunicação, né, com a liderança, com o setor de saúde, de segurança do trabalho? Nós temos canais, né? Eles são informados, eles sabem, eles têm o contato já no telefone deles, dos nossos canais, e o canal é aberto e está ativo o tempo todo, como eu falei para você. Horário comercial, existe um time que trabalha só no horário comercial, mas em 24 horas
por dia a gente tem um CCO operando, pessoas que estão disponíveis para ele conversar e contactar em qualquer horário do dia, da noite, do final de semana, não importa feriado, ele pode conversar. Então, ele pode entrar em contato. Então, não há justificativa para não o fazer. Então, é uma coisa assim permanente, muito transparente, né? Permanente, transparente, 24 horas por claro, dia tá lá. 24 horas por dia tá lá. As pessoas disponíveis para dar qualquer tipo de instrução que ele precise naquele momento. E como é que vocês estão percebendo lá internamente a adesão dos Total, colaboradores, dos motoristas, total, né? total. Eles usam dos nossos canais e acho válido trazer para vocês que anteontem a gente finalizou uma pesquisa de clima, né, de satisfação Claro. com os motoristas, que a gente chama lá de ENPS, é o padrão ali. E nós tivemos uma nota de 70, o que é Fenomenal. exatamente, é muito importante esse tipo de nota para nós. E muitos comentaram justamente da comunicação, comentaram do quanto ela é relevante. Vou destacar um comentário aqui, né, Gi, que a gente quase chorou de emoção, eh, que foi um comentário de um motorista dizendo o quanto ele é feliz por trabalhar numa empresa que preza pela segurança. Então, você vê que o nosso trabalho está funcionando. E o olho dela já marejou, né? Você É. viu? Exato, eu ia fazer exatamente esse comentário, É, porque é. é vida, Exato. não é regra, não é algo frio, é É. algo que tem sentimento, literalmente é sobre isso. Eu queria também já deixar registrado meus parabéns, porque quando a gente monitora, a gente não está monitorando, a gente está cuidando do próximo. Isso. Então é interessante ter esse relato e, com certeza, não temos dados, como você trouxe, mas com certeza essa segurança que está sendo colocada para os trabalhadores vai influenciar as famílias. E essa é a essência, né, É gente, dessa sobre. cartilha que a gente está discutindo aqui, né? Perfeito. Não é só uma questão burocrática, não é só regra, a gente está lidando com vida, né? E eu queria aproveitar, o Ismael já deixou ali a sua reflexão, queria que você, Gisele, e você, Ariane, também Claro. deixasse aí uma última mensagem, uma última reflexão para o pessoal que está nos ouvindo. Primeiro eu vou complementar o Ismael. É. Nós que somos da área de saúde e segurança no trabalho, quando a gente tem esse tipo de feedback, lá na ponta, a gente percebe que o nosso trabalho rompeu a bolha, né? Exatamente. Porque, principalmente quem trabalha no corporativo, existe um distanciamento geográfico natural e as coisas elas vão se desdobrando até chegar na ponta. E aí foi o que eu falei, nossa, rompemos a bolha, né? Não está só mais nas nossas mãos. Segurança chegou onde deveria chegar, que é nos nossos motoristas, né? Então, o que eu tenho para dizer é chover no molhado. Segurança tem que vir em primeiro lugar. Nenhum tipo de atividade vale a segurança, vale a integridade física das pessoas. E quando a gente fala em impacto, o motorista ele transporta vidas. Tem situações em que nós temos 50 vidas. Todas aquelas vidas têm no mínimo 3 pessoas em casa que dependem delas, que aguardam elas. Então o impacto é muito grande. O impacto é muito grande, não é só sobre nós, é sobre o todo, né? Então acho que essa é a minha mensagem para finalizar o tópico. E você, Ariane, sem chorar agora. Não, deixa comigo. A minha mensagem ela é simples, mas ela vem de encontro com tudo isso que a gente falou aqui. Eh, o o capitão, o nosso capitão, ele transporta vida e não só. Ele transporta sonhos, histórias, famílias. Nós temos ônibus, como a Gi falou, nós temos ônibus nas nossas operações, então tem trajetos que tem 50 pessoas embarcadas, temos micro, então assim, são famílias. A gente tem um vocabulário mais antigo aqui, né, vou acabar deixando claro minha idade aqui, mas que muitas vezes o motorista, esse profissional dessa área, ele é arrimo de família, ou ele sustenta a família dele. Então, qual que é o maior valor de tudo isso que a gente está falando aqui? Ele voltar para casa vivo com a família dele. E todo Perfeitamente. mundo que ele transporta também. Então, o meu recado é: cuide do seu comportamento para que você volte para os seus amores, para as suas histórias, para os seus sonhos. E faça com que os passageiros também, né? Se estenda aos passageiros. Então é isso, Wilson. Assim, não tem como ser diferente.
Tá certo. Olha, com essa mensagem bonita da Ariane, a gente encerra esse primeiro episódio aqui da nossa série de podcasts que está discutindo segurança no trabalho, uma iniciativa das empresas RTS, Belavia e Autônomos. A gente está aprofundando aqui, programa a programa, as 10 regras de ouro. E no próximo episódio vai ser cinto de segurança. Ah, mas cinto de segurança de novo? Óbvio. Gente, vocês vão se surpreender com as estatísticas, então fiquem ligados. Um abraço. Segurança na estrada, gente.